compartilhar melhor com vocês. Dali, aí, ó, pô, agora foi muito bem, velho. Sim. Tem que entrar em contato com o Discord lá, porque não tem explicação pra ficar tão travado. Pedir pra galera aí mutar a câmera não, o microfone, e aí vamos seguir. Depois a gente abre para dúvidas e vai dar para trocar ideia bem de boa aqui. Segue o baile, Rob. Agora eu quero ver, pô. Tu me mostrou no Macau esses dias um design system que tu fez inteiro já na web, com toda a parte. Ah, é verdade. Código junto, então, velho, Sim. tô querendo Eu, ver aí, meu. eu quero mostrar, assim, gente, também tá em construção, mas eu vou explicar para vocês como é que eu penso nessas coisas malucas aqui, para vocês entenderem. Bom, o que acontece? Essa semana eu compartilhei com o pessoal um vídeo onde eu falo sobre uma automação que eu fiz em um fluxo de design system. Eu não sei se o pessoal aqui já trabalhou com design system, mas eu acredito que sim, direto ou indiretamente, alguém já deve ter trabalhado com design system. Design system, as pessoas muitas vezes, né, que não têm tanto conhecimento, acham que é só uma biblioteca de componentes no Figma. Quando na realidade, gente, é um conjunto de coisas extremamente complexas, né, em que a gente precisa falar com diversos públicos, ou seja, designers, desenvolvedores, com a parte de negócio e também, em alguns casos, com fornecedores externos. Porque, por exemplo, se a gente estiver desenhando uma solução que é para um cliente de fora e ele precisar fazer uma integração dentro do nosso produto, por exemplo, a gente precisa conversar também com essas pessoas para a gente entender, né, se o nosso design system, se ele está alinhado, por exemplo, ao key visual da marca terceira, por exemplo. E o que acontece? Nos meus últimos 6 anos, por aí, eu tenho trabalhado de forma indireta com design system, mas no último ano eu tive a oportunidade de trabalhar como design system manager. Isso quer dizer o quê? Que eu passei a gerenciar um design system white label. E o que é um design system white label? É um design system que ele é feito, né, para absorver qualquer marca, ou seja, por exemplo, o design system em questão, ele era voltado para o mercado de fintech, e a ideia, por exemplo, é que o design system ele absorva, por exemplo, um banco como o Nubank, Banco do Brasil, a Caixa Geral, por exemplo, que a gente tem no Brasil, Banco Bradesco, ou seja, ele tem uma arquitetura que permite, por exemplo, que você utilize os componentes de maneira flexível, ou seja, você consegue trazer a identidade, por exemplo, de um cliente em específico para esse design system, ou seja, ele não tem uma identidade própria, né? Ele é white label mesmo, como o próprio nome diz. Mas o que acontece? Esse tipo de design system, ele é muito complexo de se gerenciar, porque a gente tem que olhar para vários aspectos, né? E o que eu pensei, então, de fazer para melhorar o meu workflow? A primeira coisa que eu comecei a fazer foi uma auditoria. Auditoria em Design System é basicamente a gente entender se o Design System que a gente já tem, se ele atende os objetivos de negócio que foram estabelecidos pelos stakeholders, né? E também pela equipe de produto. E é basicamente você entrar em contato com as pessoas que utilizam o teu Design System, tanto os designers, desenvolvedores e as pessoas de negócio, para entender se o tempo, por exemplo, de desenvolvimento de produto, ele está acontecendo da maneira correta, ou se o Design System tem algum gargalo, né? Se ele tem algum problema que possa ser melhorado, se as pessoas, por exemplo, sabem utilizar o Design System, ou se tem algo que precisa ser feito, né? E esse trabalho, né, a gente chama de Design Ops, ou seja, que é basicamente a gente entender ali como está a infraestrutura operacional do nosso Design System. Então, são várias camadas, né? A parte de Design Ops, a parte de Governance, a parte de Foundations, a parte aqui de Grooming, que é a priorização, por exemplo, dos componentes. E o que acontece? Isso é bastante complexo. E o que eu pensei, então, em fazer com o conhecimento que eu tenho em inteligência artificial e programação? Eu pensei em construir aqui uma squad de agentes de IA, né, para fazer parte desse trabalho para mim. E, basicamente, o que eles conseguem fazer, por exemplo? Vejam que aqui eu criei essa espécie de infográfico aqui,
que eu listo aqui os 5 principais pilares do ecossistema de um design system e de como que é possível utilizar agentes para resolver esse gargalo, né? E eu listei aqui cada um deles, né? Então, por exemplo, entrando aqui na parte de foundations, né? Quando a gente fala sobre isso, é a parte visual do nosso design system, ou seja, todas as vezes que alguém vai começar um projeto, né, dentro de um design system, ou criar um design system, é preciso passar por essa camada de foundations, que é basicamente a camada que traz identidade visual aos nossos componentes e aos nossos produtos. Depois a parte de governance, que é quem cuida desse design system, ou seja, tem as regras e decisões, tem o modelo de contribuição, tem a questão de ownership, ou seja, quem que é responsável pelo design system, quem que fala com o dev, quem que fala com o time de design, quem que cria novos componentes, quem que pensa na experiência do usuário, né? A questão de versionamento que nós temos no design system. Então, veja, esse é trabalho para uma equipe realmente de produto, né? Muitas pessoas, às vezes, elas não têm tanto a consciência de que design system é um produto que foi feito para servir produtos, né? E o design system é a principal engrenagem dentro de uma empresa que permite, por exemplo, que a gente tenha a capacidade de criar produtos com mais rapidez, a gente possa desenhar features muito mais rápido e a gente possa escalar a nossa solução. E o design system é a parte principal, mas que muitas empresas, né, até mesmo por não ter conhecimento total da capacidade de um design system, acabam por não conseguir incorporar esse design system dentro da cultura da empresa. Muitas vezes a gente tem os problemas, por exemplo, de adoção do design system, o problema de silos, ou seja, né, cada grupo de design trabalha de uma maneira com o design system, ou lida de uma maneira. Então, todos esses são problemas que são bastante conhecidos com quem trabalha com design system e que podem, de alguma forma, ser resolvidos com a ajuda da inteligência artificial. Então, assim, tendo essa visão sistêmica de todo o processo de design system, desde a construção, manutenção, a escalabilidade e também a auditoria, né, e também a parte de governance geral do design system, eu tenho propriedade suficiente para instruir o Claude a como fazer esse conjunto de agentes, né. Então, vejam, aqui a gente tem 5 pilares, né, e eu criei aqui 5 agentes principais para cada um desses pilares, ou seja, eu tenho aqui um agente que ele cuida, por exemplo, aqui dentro do Foundations, da parte de naming. Mas o que é naming, Roberto? Naming, ele ficaria responsável pela criação dos nossos tokens. Tokens e variáveis são valores de design que eles são reaproveitados dentro de um componente, ou seja, digamos que você tem uma variável ali para o border radius, né, o border radius SM, né, de small, ele começa ali em 16 pixels. Esse conjunto de nomenclatura, existe uma convenção para você criar, ou seja, você até pode escrever da maneira como você quiser, mas a indústria trabalha com uma convenção específica. Geralmente, a gente tem a convenção que chama-se Kebab Case, que é separado por esses hífens que a gente tem aqui. A gente tem o Camel Case, é a primeira letra, por exemplo, aqui no caso está escrito nem com por exemplo, a letra é maiúscula, ou seja, seria name, aliás, o N seria maiúsculo, o restante do nome seria em minúsculo. Depois a gente tem a Snake Case, que é uma mistura, por exemplo, de letra minúscula com letra maiúscula. Ou seja, existe uma diversidade de convenções que a gente precisa estudar para a gente criar as nossas variáveis, seja no Figma ou seja no código. Por que isso é importante? Porque com o avanço da inteligência artificial, a gente começou, por exemplo, a ter necessidade de ter design systems AI native. E o que isso quer dizer? Que a gente precisa que o design system ele já seja possível de ser lido pela inteligência artificial de uma maneira simples, ou seja, ele precisa ter o contexto correto do design system para que a inteligência artificial ela consiga construir com base no nosso design system, ou seja, a gente não pode criar uma biblioteca de qualquer forma e esperar que a inteligência artificial ela consiga entender aquilo só porque ela é uma inteligência artificial. Por que eu falo isso? Porque a inteligência artificial, ela também respeita as regras que a indústria pratica. Então, assim, vamos lá. Muitas pessoas, às vezes, né, aliás,
Muitas pessoas não, mas eu tive, por exemplo, uma questão nessa empresa que eu trabalhei, que eles falaram o seguinte, falaram assim, Roberto, eu entendo isso que você está falando, de que nosso design system não segue o padrão da indústria, mas não existe uma receita de bolo para construir um design system. Na realidade, existe. Existe porque empresas, por exemplo, como Amazon, como IBM, como Carbon, são empresas que fazem muitos testes de usabilidade, que têm que investem muito em pesquisa, por exemplo, principalmente conversando com utilizadores, né, e também com equipe de design e desenvolvimento, e entenderam que existe uma arquitetura quase que universal que a gente deve respeitar. E essa arquitetura, na realidade, não é baseada apenas na percepção da indústria, mas também é baseada, por exemplo, num órgão que regula a web, que chama-se W3CAG. Basicamente, é quem dita as regras de acessibilidade na web. Então, assim, você pode construir o teu design system utilizando os nomes que você quiser, mas se você quiser realmente que o teu produto final seja acessível, você precisa considerar essas regras desde a raiz, ou seja, desde a fundação. Eu diria que a fundação dentro de um design system é a parte mais importante. E aí, com todo esse conjunto de informações, né, de regras e tal, eu criei aqui esses agentes, principalmente o agente aqui de nomenclatura. Então, todas as vezes que eu peço para o Claudinho criar um token para mim, ele já tem todos esses contextos que eu estou falando para vocês. Em um documento, por exemplo, que eu organizo, né, utilizando aqui o Obsidian, conheci ele por meio da comunidade, alguém estava falando lá, fui pesquisar, fui entender melhor o que era, gostei, achei muito prático. Ele basicamente serve para você ler os documentos .md, que significa Markdown, e que é gerado pela inteligência artificial, geralmente chama-se Obsidian, Bianca. Depois eu posso mandar o link lá no grupo, é uma ferramenta gratuita e que, inclusive, tem integração direta com o Claude e com outras ferramentas de inteligência artificial de maneira gratuita, ou seja, você não vai pagar nada para ter essa integração. Você também pode colocar um MCP dela e o Claude automaticamente já cria a tua documentação de contexto, né, quando você pedir, dentro aqui do Obsidian. Então, Ô, assim... Rob, só para a gente não ir tão a fundo, Claro. eu sou um leigo aqui, tentando entender com mais detalhes o que tu está mostrando. Então, basicamente, tu criou 5 agentes que te ajudam do início ao fim, vou dizer assim, porque nunca tem um fim, a gerenciar um design system, e um design system responsável por nos ajudar não, para fazer a base de um produto, um aplicativo, um site, Sim, exato. Ou até coisas além disso, imagino eu, um próprio slide deck, uma apresentação de slides pode puxar os componentes de um design system, né? E aí, o primeiro passo que tu fez, obviamente, depois da integração, da parte técnica, tem todo um estudo por trás, é criar o design system usando AI a partir de uma marca. Por exemplo, eu tenho a minha marca Horizontes, ela já tem uma estrutura de branding mais ou menos definida. Tu consegue pedir para o Claude gerar o primeiro design system a partir desse input meu. Tipo, a marca ela vai ter tal cor, tal fonte, por aí vai. Sim, Como é que é esse início, assim? Sim, a gente consegue fazer de duas formas. A gente consegue fazer dessa forma, Bruno, como você está falando, por exemplo, você quer trazer a marca da Apta ou da Horizontes para criar um design system. O Claude, ele já tem a base de como que se deve criar o design system, ou seja, eu criei aqui uma forma de criar qualquer design system. Mas o que acontece? Eu ensinei o Claude sobre design system utilizando o meu design system próprio para ele ter o contexto. Então, antes de criar os agentes, eu falei assim, estuda o meu design system e entenda a minha arquitetura de tokens, ou seja, que é uma arquitetura de 3 camadas, por exemplo, né? Que são, assim, eu vou ter que ser um pouco técnico, mas assim, a gente trabalha com 3 camadas de variáveis dentro de um design system. As camadas primitivas, que são os valores que eles não têm um significado semântico, ou seja, são as cores puras, por exemplo, um hexadecimal, um vermelho, um amarelo e tal. As tipografias, os valores dos border radius, dos shadows e de tudo mais. Depois temos a camada semântica, que é quando, por exemplo, a gente entende que a cor vermelha, por exemplo, de forma universal, é utilizada como uma cor de status, ou seja, a gente vai atribuir aquela cor vermelha, amarelo, verde, azul, como cores de status.
depois a gente vai pegar lá a cor da nossa marca, a cor primária, e transformar em uma cor de acento, ou uma cor secundária, por exemplo. Então, ele tem todo esse contexto. Só que depois, para criar os componentes, para que a gente tenha um gerenciamento mais seguro do nosso design system, a gente precisa fazer uma terceira camada, que é a camada de componentes. Então, ele precisa ter esse contexto, ou seja, ele pode criar um design system de qualquer forma, mas dentro do conhecimento técnico que eu tenho, eu preferi seguir essa lógica, porque eu sei que o design system ele vai ser muito mais escalável e muito mais robusto para criar qualquer coisa. Então, esse foi o ponto de partida. Mas respondendo a sua pergunta, sim, é possível a gente pegar, por exemplo, uma marca que não tem um design system, com todo esse contexto que eu já dei, de criar um design system, de reproduzir o design system. Maneiro, maneiro. Ô, Rob, acho que se tu puder fechar tua câmera só, às vezes dá umas falhadinhas, assim, Sim, mas é pouca coisa. E eu me aventurei tentando criar um design system, assim, como alguém que fui lá, fucei, configurei o Cloud com o MCP do Figma e pedi, tá, gera um design system a partir dessa marca. E aí eu subi, tipo, um screenshot, assim, da marca. Ele até que conseguiu ser bem fiel, mas eu imagino que tu tem muito mais conhecimento e muito mais estrutura para poder treinar esses agentes, onde eles te ajudam a manter o design system sempre na régua, né? E tu comentou que tem um trabalho de 15% que ainda é feito de forma braçal, né? Que ainda é feito na mão, na unha, para poder corrigir. Exato, exato. Tu acha que em algum momento esses 15% vão chegar a zero e tu vai fazer tudo que tu faz com prompts? Ou ainda vai ter esse trabalho manual de entrar lá, de fazer bonitinho e, enfim, ter o trabalho mais craft, assim, da coisa? Ok. Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai chegar no momento em que a gente vai conseguir automatizar 100% do nosso trabalho utilizando inteligência artificial. Mas aí entra uma coisa que é muito importante e que já é muito falado e que eu, inclusive, fiz chama-se agente orquestrador. O que eu acho que vai acontecer com, por exemplo, os especialistas da nossa área, ou da área de desenvolvimento, ou de áreas como recursos humanos e tal? Eles vão naturalmente se tornarem agentes orquestradores, ou seja, eles podem se tornar engenheiros de prompt, mas terem uma camada orquestradora, do ponto de vista que eles controlam aquilo que a inteligência artificial faz, ou seja, a inteligência artificial, né, ela não descansa igual um ser humano, ela trabalha 24 por 7, mas a pessoa que tem o conhecimento dominante, que é especialista, ele vai ser responsável por fazer o que a gente chama dentro de engenharia de inteligência artificial de fine tuning, que é de você afinar a inteligência artificial, ou seja, porque o que acontece, né? Por que eu expliquei também o conceito por trás de como criar um design system? Porque, veja, uma inteligência artificial, né, que é um modelo de linguagem larga, né, um LLM, ele tem um super conhecimento. Mas se a gente não tem, por exemplo, o conhecimento, né, o que a gente chama de RAG, de Retrieval Augmented Generation, por exemplo, né, que é o contexto sobre o que a gente está fazendo, a inteligência artificial, ela alucina, ela inventa coisa. É o que acontece, por exemplo, quando a gente chega lá no Cloud e a gente dá um prompt genérico, cria aí uma landing page para mim. Ele vai se basear em Tailwind e vai se basear ali em um framework qualquer para criar aquela página, e ele não vai entender qual que é o contexto que você está dando. Então, por isso que eu tive o trabalho de criar o meu próprio contexto, ou seja, eu criei o meu próprio RAG, ou seja, a minha base de dados do meu design system, para que ele não invente coisas e trabalhe com o máximo de precisão possível. E o que eu fiz para garantir que isso aconteça da maneira correta? Eu criei um agente orquestrador, ou seja, eu criei um agente que é como se fosse o coordenador de todos os agentes, ou seja, se eu faço uma solicitação para o Cloud, né, utilizando o terminal, ou então aqui o Cloud Code, que depois eu vou mostrar, ele entende, por exemplo, qual que é o contexto. Se eu pedir para criar um componente, ele vai aqui no componente builder. Se eu pedir para construir, por exemplo, uma arquitetura de token nova, ele vai utilizar o naming agente. Se eu precisar, por exemplo, fazer uma auditoria no meu design system, ele tem o audit agente, ou seja, ele vai criar um relatório para mim e apresentar os dados para mim que eu preciso melhorar. Por exemplo, ele vai ver a minha arquitetura de token, ele vai ver a saúde dos meus componentes, ele vai dizer se os meus componentes eles são acessíveis, né? E isso tudo só é possível se você tiver esse componente, esse conhecimento dominante
Então, é por isso que eu falo para vocês que, gente, tem muita gente que tem conhecimento, por exemplo, brutal em motion, como é o caso do nosso colega Brandinho, tem muito conhecimento. Ele pode, por exemplo, chegar na inteligência artificial e tirar proveito disso. Falar assim, olha, eu quero que você construa aqui uma super biblioteca de motion. Ele vai saber explicar os easings, uh, as transformações de formas, por exemplo, como é que isso acontece, ou então um designer que é muito bom em marca, ele vai saber, por exemplo, como orientar a inteligência artificial a criar um bom brand book e tal. Então, é basicamente isso. Mas agora, chega de conversa técnica aqui, porque senão a gente vai ficar a noite toda e eu vou me empolgar muito. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, na prática, como é que isso acontece, e depois, para quem tiver interesse em mergulhar nesse assunto, eu convido para vocês irem no meu canal no YouTube, tem lá um vídeo, uns 55 minutos, explicando o conceito, explicando por que eu tomei as decisões, como é que eu pensei nisso tudo, e ainda tem de borla a documentação para vocês reproduzirem e fazer seus próprios experimentos. Eu disponibilizei lá o conteúdo gratuito, poderia cobrar por isso, porque se alguém tiver uma ideia aqui de realmente transformar isso num produto, de escalar isso, talvez consiga, mas assim, eu fiz a questão de partilhar aqui com vocês aqui para poderem entender como é que eu pensei nisso. E de como que vocês podem usar esse mesmo conceito, gente, para automatizar outras coisas do seu dia a dia. Eu vou, então... Bora, velho. Tô ansioso para ver. entrar... Eu botei o canal do Rob aqui no YouTube. Já entrem e se inscrevam para não perder os próximos vídeos aí. Ele tá preparando Olha uma só o que eu vou estrutura... fazer, gente. Eu vou abrir aqui o Figma do lado do Claude. Vou abrir o Figma do lado do Claude. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu tenho que tirar esse... Galera, tem mais 3 vagas no Horizonte só. Então, quem não aproveitou, acho que dentro de meia hora já vai esgotar pelo preço de R$ 47. Bora. Amanhã a gente vai fazer a primeira reunião juntos aí para alinhar expectativas e ver o que o grupo quer para a gente no futuro. Então, bora. Pronto, já está aparecendo aqui lado a lado. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Assim, gente, eu não vou criar nada extremamente complexo. Eu vou mostrar para vocês que tudo que eu peço por Claude, ele consegue executar dentro do meu Figma, e eu posso pedir para ele, inclusive, organizar o meu Figma. Mas tomem cuidado com algumas coisas que vocês podem pedir depois, porque ele pode simplesmente apagar as coisas, e a única forma de você voltar atrás é dando Ctrl Z, ou então se você tiver a versão Enterprise e a versão Pro, se eu não me engano, que inclusive é necessário a versão Pro para a gente poder fazer esse tipo de trabalho, que é para a gente ter o nosso histórico de versionamento. Olha só, eu vou abrir aqui uma janela nova, novinha, eu não escrevi nada ainda, e ele já tem aqui, gente, o meu Design System. Ó, vou mostrar aqui para vocês em conectores. Está aqui o meu File System, e está aqui o meu Figma Console. Eu estou utilizando aqui um plugin chamado Figma Bridge. É um plugin que é diferente do MCP que nós temos no Figma. Ele não é um plugin oficial. Ele é feito pela comunidade open source. É seguro, é uma empresa confiável. E lá no meu vídeo do YouTube tem como fazer a instalação. Inclusive, hoje eu auxiliei uma colega lá da minha comunidade a fazer a instalação, e ela já está criando aqui as coisas diretamente no Figma. E eu vou pedir, basicamente, eu vou mostrar para vocês aqui, que eu não tenho essa cor ainda, para vocês verem que é realmente real time. Eu tenho aqui o meu Design System com 3 coleções. Breakpoints, que é a parte que controla o design responsivo, a parte de Foundations, que é onde estão as minhas cores, olha. Podem ver que eu tenho um conjunto grande de cores, porque esse meu Design System aqui, ele tem, atualmente, ele tem 3 temas. Aliás, o primeiro é o meu tema hobby, que vocês já viram aí no meu site, e depois eu tenho um outro que eu estou construindo aqui, que é do meu Design System mesmo nativo. Aqui ainda não está 100% perfeito, mas ele já tem essa arquitetura aqui,
que comporta essa flexibilidade para incluir temas. Tem diversas formas de fazer isso. Eu poderia fazer o Dark e o Light dentro do Foundations, e depois aqui só ter os temas, ele já troca automaticamente, mas pronto, é só um detalhe. Então aqui eu vou vir dentro de Foundations, e eu vou falar para ele aqui, ó, Claude. Tu usa o chat mesmo? Eu sempre fiquei com essa dúvida, Rob. Eu tenho que usar o co-work, tem que usar o código, não muda nada? Não, eu uso o chat. Olha só, eu uso o chat. Por que eu uso o chat? Porque essa integração aqui que eu fiz desse MCP, ele funciona melhor na versão desktop. Tem a versão terminal também, mas até onde eu estou vendo, Samara, a versão do terminal não consegue fazer alguns comandos dentro do Figma. E, muito sinceramente, eu acho que a maioria dos designers vai gostar mais da versão desktop. É mais user-friendly, certo? E você pode fazer mais coisas aqui. Você pode ter mais conversas, pode ter projetos. A versão terminal é muito mais linha de comando, ou seja, você pede para executar alguma coisa, ele vai executar. Muitas vezes ele demora mais. E o que acontece? Para você utilizar a versão terminal, você precisa pagar a API, né, para você poder utilizar. Então, é um custo extra que você tem. Assim, também não é tão caro, vai aumentar, eu vou falar aqui da minha realidade, vai aumentar, tipo, $10 ou 10 euros por mês, né, para poder utilizar a API, mas acaba que eu acho que não é tão necessário, eu acho que dá para utilizar a versão aqui do terminal. Eu vou escrever aqui, gente, um prompt, vocês vão ver que, assim, é uma linguagem natural, só que eu vou passar aqui informações sobre o meu design system, né? Ou seja, eu preciso sempre ter o conceito aqui, né? A informação técnica sobre aquilo que a gente quer que ele faça. Então, eu vou falar assim que eu preciso incluir uma nova cor dentro da minha collection primitives, que está dentro de Foundations. Aqui, ó, eu tenho aqui essa coleção, né? Tá aqui as minhas variáveis, Foundations, Primitive, Colors. E aí eu vou passar aqui, eu vou pegar aqui em uma página mesmo aqui da internet, em um site chamado colors.co. Uhum. Bem legal. Baita site aí, galera, para quem não conhece, Baita inclusive. site. Vou botar lá no Discord depois. Vou pegar aqui uma cor qualquer aqui. Uhum. Olha o quanto é importante entender a base, né? Tipo, o Rob tá pedindo para colocar na Collection Primitives. Não é só, tipo, adiciona cor aleatória aí. Quanto mais vocês entenderem a base técnica, mais fácil vai ficar de conduzir a IA para fazer o que vocês querem fazer, né, velho? Uhum. E olha só, pessoal, cada paleta de cor aqui tem 11 shades, e eu vou explicar o que é isso. A escala cromática, ela funciona com base na luminosidade, ou seja, quanto mais próximo do branco, mais clara é a cor, né? E quanto mais escura, aliás, quanto mais clara é a cor, mais próxima do branco. E quanto mais escuro, mais preto ela tem. Ou seja, então, a nossa escala, ela começa em 0, que é muita luz branca, e quando está mais próxima de 1000, é que tem muita quantidade de preto. E o que acontece? Com base nisso, e também com base no que o Material Design e no Tailwind trabalham, por exemplo, dessas escalas de cores, eu vou pedir aqui para ele criar essa paleta para mim. E o que acontece? Aqui a gente tem um grande segredo em Design System, que é a cor base. Toda cor que a gente pede para criar, a gente tem um valor que ele não varia conforme o nosso modo de visualização, ou seja, no Light ou no Dark, esse valor ele costuma se manter o mesmo, ou seja, que é o valor 500. Então eu vou falar aqui, ó, Claude, preciso incluir uma nova cor dentro da minha Collection Primitives, que está dentro de Foundations. A cor base, e eu vou até colocar entre parênteses 500, é esse hexadecimal aqui.
Vamos lá ver o que isso vai acontecer aqui. Vejam que eu não estou pedindo para ele, eu não estou enviando para ele o link do meu Design System, porque ele já tem. Eu já deixei isso gravado dentro do meu ficheiro, ele já tem acesso a isso. Isso é uma coisa que eu fazia sempre. Toda vez eu colava o link do Figma e pedia, faz aqui, faz aqui. A gente vai aprendendo essas dicas aí, velho. Vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer. Olha só, a primeira coisa aqui já diz que ele está conectando no Figma. Porque o que acontece? O MCP, né, que a gente fala tanto, o que é um MCP? O MCP é como se fosse um cartão de acesso que a gente dá ao Cloud, né, à ferramenta que a gente quer trabalhar. E esse MCP, ele é responsável por permitir que o Cloud, né, ele possa acessar as propriedades dessa ferramenta. Então, o que acontece? O Figma, ele é construído com um conceito chamado nodes. Ou seja, tudo que a gente trabalha tem um node responsável, por exemplo. No caso, se a gente quer trabalhar com as variáveis, a gente tem um node chamado getVariables. Nada mais é do que um endpoint, né, ou seja, um destino final, onde ele conecta para ele fazer a leitura dessas variáveis. Então, ou seja, a gente deu permissão através do MCP a um conceito que a gente chama, na parte de engenharia de software, chamado CRUD, que é de Create, Read, Edit e Delete, ou seja, né, CRUD. E aí o que acontece? Ele pode ler essas variáveis, ele pode sobrescrever, atualizar e apagar. Isso, exatamente, Charles. Isso daí mesmo. E isso daí, gente, olha só, isso que eu estou explicando para vocês é o conceito mais importante dentro da engenharia de software, né, ou desenvolvimento, porque é assim que a gente faz, por exemplo, todas as nossas páginas. É assim que a gente cria uma aplicação, ou seja, a gente fala, olha, eu quero ter uma página de cadastro. Aí você fala assim, eu quero que seja um CRUD. E aí você tem todo esse ecossistema. Vamos lá ver. Ele está dizendo aqui que ele encontrou a Collections Foundations com as primitivas de cores. Antes de criar a paleta base completa na Cortal, eu preciso saber mais um detalhe. Qual será o nome dessa nova cor? Eu quero que o chat diga aí qual que é o nome, velho. Ou tu acha que tem que ser o nome de Design System? Não, não porque isso daqui ainda é primitivo, Bruno. A gente não precisa se preocupar com o nome. Então, por exemplo, é um tom de roxo aqui, eu acho. Vai ser Poderia ser grape, por exemplo, entendeu? Horizontes, Midnight. horizontes. Horizontes. Vai ser horizontes. Vejam que ele poderia simplesmente criar, mas ele teve a preocupação de me perguntar, porque ele sabe que eu me importo com isso. Ele sabe que é importante para mim, enquanto pessoa que trabalha com design system, ter essas cores. Por que é importante, gente? Porque, assim, todas essas cores que eu estou cadastrando aqui, eu posso utilizar para fazer alguma coisa depois. Ou seja, eu posso simplesmente pegar essa cor que eu acabei de colocar aqui da Horizontes e criar um novo tema aqui chamado Horizontes. E aí tudo que eu fizer vai ser com esse tema, entendeu? Eu vou atribuir depois essa cor a uma marca, ou a um componente, ou a um contexto específico. Eu recebi uma pergunta aqui, eu não estou conseguindo ver tudo, mas, Bruno, se você puder ler as perguntas para mim. Essa é uma boa, o João mandou agora. Esse contexto que o Cláudio teve de fazer a pergunta é natural ou ele está puxando da base do treinamento que tu fez com ele através do... Não, ele tá sendo treinado. Cada vez que eu abro uma janela, eu estou treinando ele. Então, assim, infelizmente, a gente não consegue sustentar uma única janela aberta durante muito tempo, né? Porque a gente sabe que daqui a pouco vai começar a travar. Sabe qual que é a melhor forma, gente, da gente garantir o aprendizado dele? Depois que a gente terminar a nossa sessão, a gente fala assim, cria um documento com tudo que você aprendeu, ou cria um resumo executivo de tudo que você aprendeu hoje. E aí você vai salvar esse resumo executivo em .md, e se você quiser ter acesso a se você quiser dar acesso para ele a esse conhecimento, você vem aqui no mais, que tem embaixo de responder, e você sobe, ou você pode criar uma skills também, a colega que respondeu, que eu não consegui ler o nome, você pode criar uma skills para que ele tenha esse contexto, você pode continuar alimentando ele. Mas, para quem ainda não domina a questão de skills, que você precisa fazer a instalação, esse também é uma ótima base. Porque as skills nada mais são do que
as skills nada mais são do que um documento em .md que você instala dentro do Cloud. É como se você abrisse a memória dele e fizesse um plug ali dentro de mais informação. E aí, Então, depois que vamos lá. ele gerar esse resumo, tipo, cara, tudo que tu fez nessa conversa, aprende aí. Ele salva esse ponto MD, tem que salvar em alguma pasta específica, ou ele mesmo vai entender que ele tem que salvar no lugar certo, que ele vai continuar consumindo isso? Assim, existem dois caminhos. Você pode dar acesso a uma ferramenta ou a um diretório para ele salvar dentro, ou você pode falar para ele aqui, por exemplo, eu vou fazer uma coisa aqui que vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Lembra que eu estava falando sobre versionamento do Design System, atualização de mudanças? Dentro de Design System e também dentro daquilo que é sobre, aliás, dentro do conceito, por exemplo, de desenvolvimento de software, a gente tem uma coisa chamada changelog. Todo mundo que já baixou uma tipografia, um programa, viu esse arquivo e não entendeu o que era. Changelog.txt. Nada mais é do que o histórico de atualizações e do que aconteceu. A cada atualização de um software, um desenvolvedor ele sobe para o GitHub um documento com todo o histórico de atualização. E o changelog é responsável por guardar as informações do que aconteceu. Olha, foi feita aqui uma correção em uma cor, em um componente. Foi implementada uma nova feature. Foi implementado um novo grupo de variáveis para serem utilizados em conjunto com o componente tal ou com o tema tal. E o que acontece? A gente acabou de fazer aqui uma solicitação, que ele, inclusive, ele criou aqui a cor, e o que eu não mostrei para vocês, mas está aqui a paletinha de cores criada, se vocês conseguirem fazer zoom. Está aqui todas as cores, respeitando a mesma escala que eu tenho aqui, ou seja, ele criou do 50 ao 950, onde é 500, que é o código que a gente deu lá, é o 302 F4D, é a nossa cor base. E o que eu posso fazer com isso aqui agora? Eu posso vir aqui em temas, e eu posso simplesmente criar um novo tema aqui, chamado Horizontes. Opa. O que acontece, gente, quando a gente cria um novo tema aqui dentro do nosso Design System? Ele duplica a coluna anterior. Por quê? Porque eu vou substituir aqui as cores. Olha só o endereço da cor que está aqui. Ele está dizendo que está dentro da coleção Primitivas, dentro da pasta Colors, dentro do alias, né, que é o nome que a gente atribui ao grupo de cores, chamado Blue, e o valor, né, o modifier dessa cor, que é o modificador, ele é o 50, ou seja, ele corresponde a um tom extremamente claro da cor. Só que aí o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer na prática, pessoal. A criação de um tema, depois eu vou mostrar como é que eu utilizo esse tema ali no meu Design System. Olha só, eu vou procurar aqui a cor. Eu posso simplesmente escrever aqui também, né? Horizonte. Tá aqui, eu vou pegar a cor 50. Olha só que rapidinho que eu vou fazer isso. Eu também posso pedir, por exemplo, para o Claude fazer isso aqui para mim. Então, vamos lá. Então, eu vou falar para ele vir dentro de tema. Claude, entra lá em theme, dentro da pasta color, dentro do variable group, porque esse é o nome que o Figma atribui aos grupos de cores, variable group BG, de background, e substituir todas as cores do tema horizontes para a cor horizontes que foi criada na pasta, aliás, na collection primitives. Vamos ver o que acontece. Ele vai entender a lógica que está aqui e ele vai replicar isso aqui. Veja que eu falei no grupo chamado, aliás, na collection chamado color, dentro do variable BG. Ele vai fazer a leitura aqui, ele está mapeando aqui os temas, identificando o que tem na horizontes, e ele vai substituir aqui, vamos ver. Ele vai ver que já tem, ó, tá falando que já encontrou.
Não, eu tenho aqui um novo tema. Olha, criar um novo tema chamado Horizontes. Caralho. Essa feature de perguntar ficou muito boa deles, né, velho? Sim, olha, e depois eu vou fazer uma coisa aqui que vocês vão ficar de cara. Sabem que agora o Claude, ele consegue criar aqui dentro dessa janela aqui que a gente está vendo, um HTML totalmente funcional. Não sei se vocês viram isso já. Sim, eu já pedi para ele fazer umas instruções para mim de uns flows, assim, ele vai criando uns quadradinhos, né, e apontando Sim, setinha sim. para baixo, meu, tá muito massa isso, cara. Sim, tá, cara, tá muito massa mesmo. Inclusive, esses dias aí eu estava pedindo ajuda para estruturar a minha grade de aulas e ele criou aqui para mim. Olha, ele não tinha entendido que tinha um novo tema aqui, Horizontes, ele criou um novo e, e ele vai aplicar agora as cores aqui. Deixa eu ver o que o pessoal partilhou mais aqui. Enquanto o Claude está pensando aqui, deixa eu ver o chat para ver o que tem. Quantas vagas na Horizonte? Você faz isso? Ô, Qual Rob, eu ia te vídeo que isso? perguntar, Uhum. quem tiver pergunta aí também, galera, quiser ir mandando, seja pergunta técnica ou mais ampla, todo mundo aqui tá aprendendo, é muito novidade, inclusive para mim, tudo isso aqui que tá acontecendo, então não se sintam acanhados de perguntar, mesmo que fosse uma pergunta básica. Uhum. Tu acha que a gente consegue criar um componente depois, Rob? Tipo, dar horizontes, Consegue, assim? consegue. Uhum. Eu Olha posso só, dizer ele que... fez, ele fez, ele fez errado, tá? Eu vou dizer por quê. Aqui nós temos duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de colocar igual ele colocou aqui. Ele colocou diretamente o hexadecimal, mas não é isso que a gente quer. Eu quero que ele vincule o alias que está no primitivo, entendeu? Uhum. O alias é justamente o nome da cor. Vou falar assim, você fez de forma incorreta. É importante a gente corrigir ele para ele saber também como é que se deve fazer no futuro. O certo é ir na pasta, aliás, é atribuir o alias que está na collection primitives. Veja como está construído os outros temas para entender melhor essa solicitação. E aí acredito que agora ele já vai conseguir fazer. Oh, obrigado, pessoal, pelo feedback. Como ele cria e compartilha, mantém esses componentes alinhados com o time de dev, Storybook? Olha, temos aqui, sim, a gente pode utilizar o Storybook para a gente compartilhar esses componentes. E o que acontece? A comunicação com o time de desenvolvimento dentro do workflow de design system é uma comunicação essencial. Ou seja, se vocês têm a oportunidade de trabalhar com design system, ou se já estão trabalhando e ainda não tem, por exemplo, um desenvolvedor front-end que é responsável pelo design system, leva essa ideia para o teu gestor e fala, olha, preciso de um dev que seja mais experiente, por exemplo, para cuidar do design system junto comigo. E esse dev, ele vai ficar responsável por entender como é que está a sincronia entre design e desenvolvimento, ou seja, ele vai facilitar, né, esse alinhamento. Porque assim, gente, hoje um dos gargalos mais difíceis de resolver dentro de um workflow de design system, né, ou de produto digital, é a comunicação com o time de desenvolvimento. É fato, porque o que acontece? Muitas empresas, elas não contratam um time dedicado para cuidar do design system. Gente, aqui a gente está vendo só a parte de Figma, mas lembra do que eu falei lá atrás? Tem todo um conjunto. Então, assim, trabalhar com design system é extremamente cansativo e muitas vezes estressante. Eu até falo no vídeo que eu gravei que, assim, se você encontrar um design system todo organizadinho, redondinho, fala assim, não é um design system, é um sonho. Que design system, no geral, é bagunçado porque é muito difícil de você manter ele todo organizado, porque muitas pessoas trabalham, cada pessoa trabalha de uma forma, e a governança entra aí para fazer com que os times de design trabalhem
de uma maneira que seja uniforme, ou seja, existe um processo para você criar, por exemplo, um ficheiro no Figma, para você organizar o teu workflow, para você trabalhar com os teus componentes. Então, assim, não é só você disponibilizar os componentes para o time de design, mas é de você fazer uma gestão completa em conjunto com o líder de design, para garantir que essa sincronia, né, e o Design System, ele consiga atender o conceito. Porque, assim, o Design System, ele tem um conceito muito bonito, muito lindo, mas na prática é cheio de gargalo, é cheio de imperfeições, né? É você trabalhar com organização de token, você fazer muito trabalho braçal, né? Mas, cara, se você tem um Design System bem estruturado, ele funciona quase que sozinho. Olha só, gente, enquanto eu estava falando para vocês aqui, o Claudinho, nosso amigo, ele organizou exatamente da maneira como eu pedi para ele. Vê só. Só que o que ele fez, né? Ele foi um pouquinho além e ele acabou substituindo as cores de outros lugares aqui que não era suposto. Mas, assim, também não é uma coisa que vai atrapalhar, que seja impossível de resolver. Mas ele já adiantou o trabalho aqui que a gente faria de maneira manual. O que eu vou pedir para ele aqui agora? Eu vou pedir para ele criar o nosso componente, igual o Bruno sugeriu, e depois eu vou mostrar, pessoal, para vocês, uma coisa além do Figma. Assim, gente, eu não queria ser uma pessoa que tá com uma visão muito futurologista, mas é essa a questão aqui. Eu vou até tentar ligar a câmera aqui agora para falar para vocês. Gente, muito sinceramente, eu acho que a gente está caminhando para um momento em que o Design System ele não vai ser gerido mais no Figma. Estou falando de Design System em nuvem, gente. Que olha só, eu tenho certeza que tem gente aqui que já trabalha com Design System e sabe que isso que eu falei, por exemplo, da gente fazer esse trabalho de sincronização com o time de desenvolvimento, é um dos maiores gargalos que a gente tem, certo? Olha só, o Cloud, ele pega no nosso repositório de código de Design System, seja no VS Code, no Cursor, por exemplo, e ele consegue criar coisas. Ou seja, por que eu preciso manter o meu Design System no Figma? Se é trabalhoso. Assim, eu não sou contra o Figma, eu adoro o Figma, gosto, é uma ferramenta incrível, mas eu acho que o Figma podia pensar em uma solução de a gente gerir, e a gente acaba com esse gargalo de ter que sincronizar design com código. Ou seja, a gente tem a gente chama isso de design system de source of truth, ou seja, fonte da verdade, né? E a gente consegue trabalhar em conjunto com o desenvolvedor, principalmente agora, tendo essa visão de design engineer. Assim, eu não expliquei para vocês como é que surgiu esse tema de design engineer, mas design engineer, ele já existe aqui na Europa há pelo menos 3 anos, e design engineer é um profissional que trabalha na interseção de design e tecnologia, ou seja, no workflow anterior, o design engineer é responsável por pegar aqui um layout feito no Figma e fazer a parte inicial do front-end, né? Ou seja, ele vai montar apenas a página, ele não vai ter um trabalho de conectar coisas no back-end, ou seja, ele não vai desenvolver integrações, ou seja, ele vai construir a página. E o design engineer, ele é um profissional que ele tem domínio em design e ele tem a sensibilidade estética para construir componentes e páginas de uma maneira muito bem feita do lado do front-end. Ou seja, o front-end, o bom front-end realmente é um profissional extremamente caro e difícil de se encontrar no mercado. Por exemplo, se vocês forem pesquisar empresas que a gente tem aqui na Europa, uma delas chamada Kuberto e a outra chamada Ramotion, vão ver que o nível de interação dessas empresas, né, de design de interação em cima dos componentes e dos aplicativos, é algo absurdo, assim, é fora do comum, né? É um pouco no padrão das coisas que o Brandão e que outros profissionais, o Matt, eles compartilham dentro da comunidade, mas que é feito 100% por front-ends, ou seja, eles constroem realmente aquelas interações. Então, eles têm todo o trabalho de pensar em microinterações, pensar realmente em transições mais modernas, em WebGL, por exemplo, utilizando
algumas bibliotecas de JavaScript chamado GSAP, chamado Barbara.js e tudo mais, que são responsáveis por fazer todas aquelas transições que todo designer adora e que vê lá no site da Awards e que com certeza querem colocar no seu portfólio em algum momento ou nos seus projetos. E o que acontece? Um design engineer é justamente esse front-end com superpoderes de design, ou seja, ele tem o conhecimento não só em construir os componentes, mas ele tem o conhecimento em lapidar toda a experiência do usuário, ou seja, ele vai levar em consideração a experiência geral de interface, né, a jornada e tudo mais, os objetivos de negócio, mas principalmente em ser uma coisa muito bem construída. E o design engineer hoje, que tem o conhecimento em design system, programação e design, basicamente ele consegue construir qualquer coisa. E essa é uma das grandes ambições que eu tenho, de realmente olhar qualquer projeto e falar, olha, eu consigo fazer. Não porque eu sou melhor designer, melhor desenvolvedor, mas porque eu entendi o que é necessário, né, eu ter de habilidades e combinar isso com a inteligência artificial para fazer esse trabalho de uma maneira muito mais fácil. E olha só, de todos os conhecimentos que eu tenho, que eu considero mais importante, eu diria que é Design Systems. Por quê? Se você fizer um Design System bem feito, eu falei isso para uma mentorada hoje, se você fizer um Design System bem feito, nunca mais você precisa fazer outro Design System. Um único Design System você consegue reutilizar para você construir qualquer coisa. Você pode criar desde um projeto que tem uma linha de design editorial, até um projeto que ele pode ser brutalista, ou ele pode ser dark tech, alguma coisa nesse sentido mais disruptivo, né? Porque ele tem uma flexibilidade de arquitetura de tokens que permite que você coloque qualquer identidade visual dentro dos componentes. Então, seria isso, além do mais de ter conhecimento, lógico, em programação e de você entender, por exemplo, quais são as bibliotecas de design, aliás, de design não, de JavaScript, seja para você criar animações ou para você criar outros tipos de features dentro do teu código, para que você consiga, por exemplo, falar, olha, eu quero que essa transição aqui seja utilizando, por exemplo, aqui o scroll trigger. O scroll trigger é uma das coisas que eu acho que vocês veem muito e que até fazem piada às vezes lá no grupo, fala assim, pô, estraguei meu mouse de tanto que eu estou scrollando aqui, de tanto que é suave, mas está muito legal. Ou seja, você consegue controlar elementos, né, dentro da tua interface utilizando o scroll. E isso só é possível através do JavaScript. O JavaScript é o que controla todos os elementos dentro da nossa página, né, dentro da DOM, ou seja, que é um espaço que a gente tem para a gente controlar essas interações. Então, você só consegue pensar nessas coisas se você tem esse conhecimento. Por exemplo, se vocês virem o meu site que tem aquele background todo animado, aquele background, por exemplo, que tem aquele que fica mudando, ele não é possível de fazer na propriedade background mesmo que a gente tem no código CSS. Aquilo é um canvas, ou seja, é um espaço infinito que você consegue também aplicar efeitos dentro do teu site, ou seja, e lá dentro você pode colocar qualquer coisa, você pode colocar vídeo, você pode colocar transições WebGL, você pode fazer, por exemplo, uma interação em que a pessoa ela vai fazendo scroll down, ou seja, ela vai puxando para baixo e a pessoa vai entrando, né, em profundidade no teu site e vai vendo coisas ali mais interativas. Mas, vamos lá agora. Nossa, eu quero ver esse componente saindo aí agora. eu vou colocar aqui, para ele criar aqui um componente, vai ser, deixa eu ver, vamos fazer um componente mais legal aqui, vamos fazer um segmento de control. Uma dúvida que eu tenho, Rob, o Figma está conseguindo criar componentes já interativos com onde tu pode dar play ali no próprio Figma e mexer com ele, tipo um accordion, alguma coisa assim? Diretamente, eu acho que não. Mas eu vi lá hoje o que vocês estavam falando do Stitch, né? Uhum. Ele já tem essa possibilidade. Mas, cara, eu acho que isso daqui não vai demorar muito. Eu acho que a gente vai chegar no momento no Figma em que todo componente que a gente já tem em design, né? Ou seja, todo componente que está feito ali utilizando variáveis, ele já é o componente em React. Por quê?
eu não sei se vocês sabem, gente, mas todas as propriedades que nós temos aqui dentro do Figma de criar as variantes, ou seja, a gente tem propriedades de estilo, né? Temos também as booleanas e tal. Isso tudo já existe no código já há muito tempo. Então, tudo que a gente cria dentro do Figma já existe uma versão disso em código. Inclusive, por exemplo, a possibilidade da gente ter textos, né, ícones dinâmicos, isso já existe em React. Só que em React a gente chama isso de properties. Ou seja, eu posso falar, olha, Claude, cria aqui esse componente button, considerando aqui as variáveis que eu tenho no Figma, mas adiciona as properties em React para que eu possa ter o botão com diversas labels aqui espalhadas pela minha interface. Ou seja, você pode ter a mesma base de botão e você só vai mudando o CTA de acordo com a ação que você quer que o utilizador ele execute. Massa. Queria dar uma dica para a galera enquanto tu vai criando o componente. Uma coisa que eu fiz há uns 10 dias atrás, onde começou esse papo de Claude e tal, e eu fui percebendo que o futuro a gente vai ter que entender um pouquinho mais de código do que a gente gostaria, foi pedir para o Claude gerar um plano de estudo para mim de 15 dias, onde todo dia ele me envia um estudo de 10 minutinhos sobre código. Dessa forma eu vou digerindo aos pouquinhos, eu dei o background que eu já sou designer e tal, e uma das coisas que ele mostrou foi justamente esse comparativo entre as variáveis de um componente e a forma como os devs chamam no código, que algumas nomenclaturas mudam. Outro exemplo foi da forma de nomear um componente, um token, né? O camel case enfim, são termos... Kebab case. São termos que parecem bobos, mas entendendo o que é um JavaScript, o que é um Tailwind, por que um Tailwind existe dentro da linguagem de programação para facilitar a vida e entender essas bibliotecas. Não precisa entender a digitar o código, a fazer o código, mas tipo, ter uma noção do que está acontecendo por trás do front que tu está desenhando é cada vez mais importante, porque vocês estão vendo o Rob pedir um componente aqui agora. E, tipo, quanto mais ele souber do que ele está falando, mais o Claude vai entender e mais fiel vai ser o resultado final. Uma coisa que eu sinto muita falta do Claude é ter o botãozinho de microfone que o GPT tem, que eu posso só falar com ele e ele entende muito bem. Eu sei que tem no Mac o Dictate, que ele traduz o que tu fala, mas eu não acho tão bom quanto o do GPT. Às vezes eu uso o GPT para falar com ele por voz, copio o texto e colo no Claude. Sim. Deixa eu ver. Cria, por favor, um segmento de control. Para quem não sabe o que é um segmento de control, ele tem esse nome, mas nem sempre é utilizado dessa forma. Segmento de control aliás, segmented control vem da biblioteca de componentes da Apple, chamado, acho que é Human Design, se não me engano. Human Design. E só que ele também é conhecido como tabs. É um outro tipo de componente, basicamente da RIG, Human Interface Guidelines. Gente, isso tudo que eu estou falando de design system, eu aprendi também fazendo uma coisa, estudando outros design systems. Eu vou até deixar aqui para vocês um design system que eu aprendi muito, só que assim, eu não olhei a documentação, eu inspecionei o código. Porque o que eu queria saber? Eu queria saber como é que eles criavam aqui as variáveis. Por que eles criavam dessa forma? Nordhealth.design é um design system voltado para a área da saúde, que tem 2 temas, vocês podem ver depois. Tem um tema chamado terapia e outro chamado veterinário. E basicamente é o único design system, ele utiliza aquele conceito que eu falei para vocês de ser o white label, ou seja, ele se identifica de acordo com o branding ali da marca. Olha, enquanto a gente está falando aqui, ele está planejando a criação do componente. Veja só, eu estou colocando aqui prompts aleatórios, mas olha só, se vocês forem lá no vídeo, deixarem aquele gostei, assistirem até o final, vocês vão ver que lá tem os prompts ideais que eu fiz com a ajuda do Claude e utilizando conceitos de engenharia de prompt para que a gente peça os prompts da maneira correta.
Porque, assim, aqui eu estou falando aqui só para a gente fazer teste, mas existe uma forma correta da gente pedir os tokens e principalmente de criar aqui os sizes, né? Utilizando o conceito de t-shirt sizes, ou seja, aqui dentro do Design System a gente pode trabalhar com alguns tipos de escala de tamanho, por exemplo, a gente tem a t-shirt size, que, ou seja, o componente geralmente ele é o large, o medium, né, e a gente geralmente coloca LG, MD, SM, XS, 3XL, ele respeita aquele tamanho que a gente geralmente vê em camisetas, né, em roupas e tudo mais. Uhum. Ah, eu tô vendo que o pessoal tá deixando pergunta aqui, alguma coisa assim? Deixaram aqui uma pergunta. Design gráfico não web dentro de inversão da marca. Vou responder aqui a pergunta da Mariana. Eu ainda não criei um design system para isso, mas olha só, pessoal, design system não é apenas para criar produtos digitais. Design system pode muito bem englobar peças de marketing, de design gráfico, igual a Mariana tá perguntando aqui. Você pode ter um design system, né, que daí não, que vai ser um pouco para fora do Figma, em que você pode colocar qual que é o tom de voz utilizado no copywriter da sua marca, ou seja, como é que você escreve os textos, como é que você escreve, por exemplo, as headlines do teu site. Então, isso é importante também. Então, assim, você pode ter a parte de design system que cuida, por exemplo, da parte dos componentes, da parte do tom de voz da marca, da parte, por exemplo, de comunicação, né? Ou seja, como é que você se posiciona, do estilo de imagens, do estilo de motion. Design system, gente, é um conjunto de várias coisas, não é só sobre componentes, é um conjunto, realmente, é um conjunto de ferramentas que o designer tem para criar peças de comunicação e produtos digitais. Por isso que eu falo, se um design system for muito bem construído, você só vai precisar construir uma vez. Depois você, no máximo, você vai precisar duplicar esse design system e alterar ali conforme a tua necessidade, mas em linhas gerais seria isso. Olha só o que ele está fazendo, ele está criando aqui uma baguncinha, claro, porque ele ainda está trabalhando, mas ele criou desde o frame, aqui para a gente colocar, ou seja, ele criou aqui os componentes, ele vai organizar isso aqui para mim depois, e pera lá que eu acho que eu fiz besteira, eu dei um Ctrl Z, mas ele vai criar de novo. Ele está criando novamente. Ainda bem que ele é inteligente. Cara, isso é muito massa que tu falou, Rob, porque muita gente não trabalha com produto de fato, trabalha com social media, por exemplo. Sim. Eu trabalho muito com criação de slide deck para cliente e é muito doído manter consistência com tamanhos Sim. e etc, sabe? E o meu grande objetivo hoje, tenho tanto quanto aprender, quanto a galera que está assistindo aí, é conseguir criar um design system que eu consiga aplicar lá no Framer, que eu consiga aplicar nos meus slides e que eu consiga aplicar futuramente num produto que o cliente está desenvolvendo com a mesma base técnica de um design system, né? E aí, cara, quero aprender muito contigo aí para de fato executar isso, né? Sim, Porque... sim. Cara, aquele nosso colega lá que entrou em contato comigo, ele tava ideando uma coisa assim, mas não é necessariamente um design system, mas é para fazer peças, por exemplo, de comunicação. E o conceito é design system, entende? Uhum, Porque você vai ter um conjunto de layouts, né, de templates, onde você vai falar assim, pô, usa esse template aqui para criar tal coisa. Cara, olha só, eu não sei se alguém conhece diretamente lá o amigo da Brand Coded, que criou lá a máquina de conteúdos utilizando o plugin. Cara, ele criou uma coisa que já existe há 3 anos, pelo menos, esse tipo de funcionalidade dentro do Figma. Cara, ele ficou milionário resolvendo um problema que muitos designers e profissionais de social media têm, que é como é que cria um carrossel de forma rápida. E ele criou isso fazendo um plugin e ele utiliza o Figma para isso. Só que assim, eu identifiquei pontos de melhoria aqui. Eu acho que é esse nome mesmo. Eu acho que é Thiago o nome dele. Acho que a empresa dele é essa aqui.
Decode. Isso mesmo. Exato. E aí ele utilizou esse conceito para criar coisas. Mas, Bruno, isso daí que você falou, cara, de ter um design system para DEX, você pode ter um design system para o que você quiser. Inclusive para padrão de posts, por exemplo. Uhum. Por isso que eu falo, olha só, isso que vocês fazem de criar a biblioteca de componentes biblioteca de componentes lá no Framer, isso pode ser feito e de certa forma é um conceito de design system, entendeu? Então você pode, cara, quer fazer a apresentação? Pode criar um design system voltado só para apresentação. E é basicamente um conjunto de templates com regras de espaçamento, de formato, de exposição que você vai reaproveitar para você criar e facilitar o teu workflow. É por isso que eu disse, gente, se vocês dominarem parte de programação, design system, e saberem pedir para o Claudinho ou para qualquer outra inteligência artificial que surgir, gente, vocês conseguem fazer qualquer coisa, entende? A base é sempre essa. Eu vou pedir para ele recriar, porque vocês lembram que eu estava mexendo aqui, eu apertei Ctrl Z, né? Deixa eu pedir pro outro Cloud que eu tenho aqui no meu, no meu VS Code, para ele colocar um projeto para mim online aqui, para eu mostrar para vocês o design system que o Bruno mencionou. Quando eu gerei os componentes do meu design system, ele também fez algumas cagadinhas que eu tive que ir na mão corrigir, né? Não tá bom o suficiente. Sim, é assim, ele vai, por exemplo, às vezes esquecer de colocar os paddings ou de deixar, por exemplo, uma largura no componente e você precisa mudar. Mas, gente, isso daqui de você ter já todas as variantes aqui em um único componente e só ter que ajustar, é muito mais rápido do que você ficar criando aqui o dia todo os componentes e tal. Uma recomendação aqui que eu dou. Sempre que vocês forem pedir para criar componentes, peçam de um a um, tá? Por quê? Porque é uma maneira também de vocês verem como é que o resultado está saindo, ou seja, todo o prompt que você tem, que você fornece à inteligência artificial, ela vai te dar um output, ou seja, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Mas se vocês forem ver, ele não está criando corretamente aqui. Não está considerando as cores. Uhum. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu acho que isso é uma questão de tempo também, né? Até ele É. melhorar o LLVM nesse sentido. Você não, eu vou falar assim, você não está atribuindo a cor certa. Corretamente nos componentes. Deixa eu ver aqui o que temos aqui, ver se ele criou aqui para mim. Olha só que legal. Eu falei que ele não fez correto, gente. Ele falou assim, deixa-me então inspecionar como os outros componentes do ficheiro têm as cores vinculadas para perceber o método correto. Assim, ele tá me respondendo aqui em português de Portugal, mas ficheiro aqui é o arquivo que a gente trabalha e perceber é entender, né? Olha, o método de bind de fios com bound variables diretamente no objeto paint não está criando a ligação, ou seja, não está conectando a variável do Figma. Ou seja, ele vai entender qual que é a propriedade correta que ele tem dentro do Figma e ele vai recriar novamente utilizando esse conceito. Agora só, imagina o seguinte, gente, imagina se eu colocasse um prompt aqui, cria um design system inteiro para mim. Que eu acho que foi o que aconteceu com você, não foi não, Eu Bruno? fiz isso, Você velho. comentou? Ele demorou umas
uns 30 minutos para pensar e processar, mas saiu alguma coisa. Mas assim, eu já fui vendo Saiu, que mas depois para ele criou o corrigir, componente errado, ele não vinculou direito, tipo, não tá bom a ponto de eu só digitar aqui, largar fora e esperar que tudo se resolva, né? sim, sim. E eu não tive o conhecimento técnico ainda de design system por nunca ter trabalhado tão a fundo com isso, para poder saber o quanto ele estava de fato acertando ou não, né? E aí eu acho que entra aquela Uhum. coisa da grande discussão atual, né? Tipo, pô, não adianta, a IA não vai nos substituir, porque tem que ter uma boa noção do que está acontecendo por trás dos panos, porque Exato, no exatamente. primeiro obstáculo que tu precisar resolver, tu vai ter que entender o que ela está fazendo de errado para poder dar o comando certo e corrigir. Sim, isso mesmo. E, ô, Rob, tu queria contar aí pra galera, tu tá preparando um workshop, um curso, tem uma galera interessada aí no chat já, acho que é pra... Boa, boa. Pessoal, eu tenho duas novidades para contar para vocês. Uma que já está pronta, que eu já tenho alunos, inclusive eu tenho um grande aluno meu que eu tenho muito orgulho. Por que que eu falo que eu tenho muito orgulho dele? Gente, porque ele falou para mim que as coisas que eu ensinei lá no primeiro workshop, gente, que eu fiz para vocês, já destravou muita coisa na vida dele e ele já conseguiu entender e já conseguiu colocar em prática. Ele é o Nicásio, acho que ele está aqui no chat, pelo menos ele estava ali no Discord. E antes mesmo dele comprar o meu curso, ele já estava criando coisas e eu fiquei muito feliz com isso. E esse bootcamp, né, que ele acabou por se tornar aluno, é um bootcamp que dura 36 horas. É um bootcamp para poucas pessoas. Por que poucas pessoas? Porque eu quero focar em qualidade, ou seja, a ideia é que essas pessoas, né, que são os meus alunos, possam ter um acesso mais facilitado à minha pessoa, do ponto de vista de realmente expor qual que é a dificuldade que elas estão enfrentando e eu poder ter um acompanhamento mais próximo com elas. Esse bootcamp, né, ele está disponível no meu site, depois eu vou mandar o link aqui para vocês. É um bootcamp totalmente imersivo e hands-on, ou seja, desde o primeiro dia a gente vai sair construindo coisas. E a ideia é que eu simplifique o caminho para vocês, do ponto de vista de passar um pouco mais detalhadamente esses conceitos sobre design system, sobre o que eu preciso saber de programação para que eu comece a criar coisas mais avançadas, né, por exemplo. Porque, assim, eu acredito que a maioria das pessoas que estão trabalhando com inteligência artificial hoje, que não tem, talvez, esse conhecimento que eu tenho, ou então não vieram necessariamente desse caminho que eu percorri, eles falam assim, tá bom, o Claude gerou aqui esse código para mim e eu não consigo fazer nada com isso. Como é que eu mudo aqui? Como é que eu personalizo esse projeto? Como é que eu gero mais valor para minha entrega? Ou como é que eu pego esse código aqui e publico depois? Então, assim, o treinamento é justamente para que a pessoa saia, né, da execução, ou seja, que ela pare apenas de fazer coisas no Figma e que ela tenha mais autonomia para criar coisas mais complexas, né, mais interativas e com um refino visual mais interessante. Então, a ideia é que a gente passe por uma trilha de aprendizado, eu faço acompanhamento individual dos alunos e a gente tem ali um grupo para a gente discutir sobre aquilo que a gente está fazendo, né, no treinamento. Acontece sempre aos sábados e inicia-se no dia 4 de abril, se eu não me engano, ou seja, no primeiro sábado de abril, e vai até metade de maio, ou seja, são 6 encontros que duram um mês e meio aproximadamente. Eu fiz dessa forma para que as pessoas tenham condições de absorver esse conhecimento, porque é um conhecimento novo para muita gente. Então, assim, se eu ficasse muito mais tempo, né, com esses alunos, talvez iria atrapalhar esse movimento que a gente tem no mercado, ou seja, o mercado ele está muito dinâmico e, assim, eu vi, um mês não é suficiente, mas também 2 ou 3 meses é muito tempo. Então, a ideia é de passar o máximo que eu conseguir para essas pessoas, para que elas já comecem a aplicar no mercado de trabalho, ou então já comecem a empreender de alguma forma. Por exemplo, tem uma pessoa que conversou comigo hoje e falou, olha, eu já estou fazendo aqui aplicativos, eu já estou pensando nisso, mas eu me preocupo com a parte de segurança, você vai ensinar segurança também, como é que a gente pensa, como é que a gente cuida disso. Então, tem um pouco dessa questão, né, da gente
não sair colocando tudo na inteligência artificial, a gente também não expor certas informações do nosso código, tem todo esse trabalho. Não é para aprender a ser desenvolvedor, mas é para você ter a base necessária para que você consiga ter autonomia. Então, eu vou deixar aqui, gente, o Pô, eu vou link para certo, vocês velho. do Bootcamp. Vejam o site e entendam o que a inteligência artificial pode fazer por vocês, porque, igual eu falei, gente, esse site eu consegui fazer inteiro com a ajuda da inteligência artificial. E olha, o Brandão tá falando, tô cansado do Claude falar rato ao invés de mouse. É, Mano, é inacreditável esse eu site encasto inteiro aqui. ser feito com AI, velho. É muito lindo. As interações, as. Sim. E olha só, pessoal, todos os alunos que vieram até mim desse bootcamp foi tudo de forma orgânica. Eu tenho trocado figurinha nos bastidores com o Bruno e falou assim, Roberto, você precisa estudar mais isso aqui para você conseguir mostrar o teu valor. Cara, tem muita coisa para ensinar, não precisa ter vergonha de vender, cara, é isso mesmo, tipo, as pessoas precisam desse conhecimento, tem que colocar na mesa. Assim, eu como design engineer, sou um péssimo vendedor, estou aprendendo, estou trocando figurinha também com o Gabriel Busquet também, que está aí, estão me ajudando. Mas assim, gente, a ideia, eu estou tentando trazer um conteúdo acessível para vocês. O valor que eu tô trabalhando no momento, ele não é assim tão alinhado com a minha realidade aqui na Europa. Então, é uma forma também de eu realmente tentar ajudar as pessoas que precisam desse conhecimento e ter mais tempo para me dedicar a elas. Por exemplo, eu inicialmente eu estudei as mentorias individuais, mas o que acontece? Uma hora de mentoria que eu fizer com uma pessoa não vai ser possível de eu passar esse conhecimento para essa pessoa. Então, acabaria que as sessões de mentoria seria muito mais cara do que esse treinamento. Então, eu pensei nesse bootcamp para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis que eu consigo. E para o futuro, gente, eu estou pensando em um outro formato, né? O formato convencional que vocês já conhecem, de aulas gravadas, onde você vai poder assistir com mais calma. Mas, assim, gente, nada substitui, aliás, nada substitui a interação, né? Da gente estar junto aqui, da gente poder realmente conversar e eu poder ouvir, né? De fato, o que vocês precisam, né? Então, assim, eu estou preparando um outro material que eu até queria divulgar hoje, mas a minha landing page ela não tá pronta ainda para eu divulgar, mas logo vai estar. E com certeza eu vou criar um cupom aqui para Horizontes, né? Yes, Depois eu aí, ó. Quem, divulgo. quem conseguir os Sim, 20 vai ter um membros vai ter cupom, um cupom. cupom aqui da Horizontes. E o que acontece? Esse curso também vai ser vendido pela Hotmart, só que vai ser um pouco mais acessível, mas não vai ter a densidade que esse bootcamp tem, né, de informação. Gente, para vocês terem ideia, eu até partilhei isso com o Bruno, essa solução que eu apresentei para vocês aqui rapidamente, né, dos meus conjuntos de agente do Design System, que eu tinha muito mais coisa para fazer, mas eu vou ficar aqui a noite toda, chamou a atenção de um time desenvolvedor lá do Brasil. E o mais legal, gente, é assim, para um desenvolvedor validar uma coisa que um designer fez, né, e não entender como algum tipo de concorrência e tal, é porque realmente é algo muito legal, né? E é assim, gente, a minha ideia, né, nunca foi ser tipo uma pessoa assim. Aliás, eu preciso falar uma coisa antes para vocês. Essa pessoa, Roberto, aqui que vocês estão vendo, né, Rob, como vocês me conhecem, porque é assim que eu me posiciono. Estava há 3 anos sem nenhum tipo de interação nas redes sociais, por uma escolha própria, onde eu entendi que eu precisava dar um tempo na minha vida e poder estudar, me preparar e tudo mais. Eu acho que faz bem, né? A gente se afastar. Então, assim, foi muito difícil para mim fazer aquele primeiro workshop.
quando eu vi a quantidade de pessoas que tinham se inscrevido, gente, que era para mais de 800 na altura, depois virou 900, depois o Figma percebeu que tava dando uma movimentação e veio falar comigo, né? Gente, foi uma coisa bastante desafiadora e né, nessa posição agora de partilhar um pouco do meu background, das coisas que eu estou vivendo nesse momento, está sendo algo muito legal para mim, né? Porque, fala assim, cara, as pessoas, às vezes, elas não procuram, tipo, uma pessoa que é super, por exemplo, influenciadora e tal, porque eu acho que as pessoas que se aproximaram de mim, que gostaram do meu conteúdo, realmente foram pessoas que estão vivendo isso na pele de alguma forma, ou seja, pô, eu sou o designer que agora precisa entender um pouco de código, como é que eu faço isso? Olha, pô, tem um cara que já está fazendo, deixa eu ver o que ele tem para ensinar. Então, assim, eu procuro passar as coisas de uma maneira descomplicada, mas vocês vão ver que em alguns vídeos meus, e eu até tenho isso como ponto importante, que é, eu preciso explicar o conceito para vocês, gente, porque o que acontece? A inteligência artificial está trazendo conteúdo de uma forma muito rápida, muito dinâmica, mas cada vez mais a gente tem a necessidade de entender o conceito das coisas. Nunca o acesso ao conhecimento esteve tão fácil como está hoje, mas também nunca foi tão necessário a gente voltar a estudar o bom e velho livro. Por quê? Como é que você contesta, né, um resultado que a inteligência artificial está te entregando? Como é que você valida se aquela solução está correta? Você não pode, por exemplo, ficar dependente da inteligência artificial, porque o que acontece? Isso tudo, gente, que a gente está vivendo, também é um experimento, ou seja, as empresas que desenvolveram inteligência artificial disponibilizaram de forma gratuita a inteligência artificial por dois motivos. Primeiro, para a gente treinar os modelos e depois elas venderem de forma mais cara, porque o modelo já tem todo o contexto, ou seja, milhares de pessoas usando no mundo todo, eles estão utilizando os nossos dados que a gente coloca aqui para ensinar a máquina, né? Isso é um treinamento, né? Outra coisa é que eles estão fazendo com que a gente se torne dependente da inteligência artificial. Cara, eu acho que 80% das pessoas hoje utilizam a inteligência artificial para responder um e-mail. Cola lá o contexto do e-mail, como é que eu posso responder isso? Como é que eu posso responder esse comentário? Coisas que são simples, gente, a gente já não está conseguindo fazer mais. Da mesma forma como eu incentivo o uso da inteligência artificial, eu também tenho o papel, né, e responsabilidade de falar para vocês, não sejam dependentes da inteligência artificial. Usem, mas saibam, por exemplo, validar, né, aquilo que a inteligência artificial está entregando, mas principalmente precisam se garantir sem a necessidade da inteligência artificial. Digamos que um dia você está utilizando a inteligência artificial para fazer um produto, para fechar uma entrega, acabou os seus créditos. Você tem duas alternativas, ou você paga mais, e é muito caro, às vezes você pagar o uso extra, ou você simplesmente pega e faz à mão aquilo que você estava automatizando e espera até o próximo dia, ou até algum outro momento, ou utiliza uma outra inteligência artificial. Então, assim, você não pode ser dependente da inteligência artificial para fazer as duas coisas, entende? Por isso que eu falo, saiba utilizar a inteligência artificial, mas saiba o conceito por trás, ou seja, tanto de engenharia de prompt, quanto daquilo que você está disposto a trabalhar, mas principalmente da parte de programação, porque é onde a gente vai ter mais dificuldade, ou seja, pô, criei uma página aqui, mas agora não sei como é que eu mudo a disposição do card na versão responsiva. Como é que eu faço isso? Entende? Aí você vai ter que voltar para o Google e continuar pesquisando ou ver vídeos e tudo mais e vai perder um bom tempo com isso. Massa, Rob. Será que ela criou ali, para a gente encerrar aí logo? Foi muito conteúdo e só para a gente fazer o arremate. Eu já nem sei quanto tempo que eu estou aqui. Olha, ele criou aqui o componente. Uhum. Não está perfeito, gente. Mas assim, é só uma questão de você afinar mesmo, mas ele cria o componente. Aqui eu não sei por que ele não está criando em auto layout, em variantes, mas se vocês forem ver lá a aula que eu falei para vocês, eles criam certinho aqui os componentes, inclusive criam aqui os tokens. Talvez porque eu tenha mexido, por exemplo, enquanto ele estava gerando aqui o componente, e ele está dentro do mesmo chat, isso aqui poluiu um pouco a memória dele. Ou seja,
é que a gente não tem tempo, mas eu poderia abrir uma nova janela, dar um novo contexto aqui, falar para ele criar as coisas aqui, ele criaria certinho. Mas eu quero que vocês percebam que é possível fazer tudo aqui dentro do Figma. Eu não vou conseguir, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o projeto do Design System aqui no ar para mostrar para vocês. Dá só mais um minutinho aqui Sim, senhor. para eu colocar. Tô preocupado contigo aí, que horas são aí? Não. Cara, eu tô tranquilo. Só para mostrar para vocês o que eu fiz aqui e o que é o futuro do Design System. Na minha humilde opinião, tá, gente? Eu não sou nenhum guru, mas eu às vezes gosto de pensar um pouquinho além daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho um projeto aqui que eu já mostrei para o Bruno, que inclusive integra inteligência artificial dentro do Design System. E eu quero rodar ele aqui para mostrar para vocês. Ele tá num servidor local aqui. E basicamente assim, gente, respondendo, né, uma questão que eu acho que o Bruno ia colocar, como é que meu dia a dia, eu passo basicamente o dia construindo aqui workflows como esse que eu mostrei para vocês, ou seja, onde eu pego um problema que às vezes é passado por uma empresa, eu também faço consultoria, faço análise de design system e auditorias, né, de como que eu posso entregar, e aí eu estudo esses workflows e eu tento pensar em soluções de como que eu posso trazer a inteligência artificial para dentro desse fluxo, né? Inclusive, gente, eu ensinei a minha esposa, que é analista química, a criar agentes de IA para fazer resolução de problemas em análise químicas. E por incrível que pareça, foi uma coisa assim tão disruptiva para a empresa dela, que chamaram ela para fazer parte de um board de inovação dentro da empresa dela, com um treinamento exclusivo de inteligência artificial, e agora ela está recebendo uma pontuação no plano de desenvolvimento de carreira dela por conta disso, né? Ela trabalha numa grande indústria farmacêutica aqui, e ela ganhou destaque por saber utilizar a inteligência artificial no fluxo de trabalho dela. Veja que é um contexto totalmente diferente do meu, mas que faz total sentido aqui para o que a gente está vivendo. Sim, são meia-noite aqui agora, mas tá tranquilo, pessoal. Tu ficou de mostrar agora, Rob, o servidor local, né? Isso. Mas, cara, eu vou fazer certo o teu programa, porque, como eu te falei, assim, eu descobri o Rob por uma questão minha, e muitas das pessoas que eu convido aqui para Horizontes eu trago porque eu preciso aprender. Então, é nada mais justo do que ser sincero com vocês e dizer, cara, eu não sou especialista nisso, eu preciso chamar alguém que saiba das coisas para nos ajudar, e cá está o Rob, como vai estar outras pessoas aí daqui a algum tempo. Vim atrás do cobre, acabei achando ouro. Obrigado, fico feliz aí, gente, pelo feedback. Sério, gente, eu sou um grande curioso, é o que me trouxe até aqui, mas eu acho que, assim, a principal skill que eu tenho, eu acredito que não seja a questão de curiosidade, é resiliência. Eu vou falar para vocês por quê, gente. Não venho, eu não venho de família rica e tudo mais, meu pai era pescador, mas eu sempre tive o sonho de trabalhar com a parte criativa. A minha mãe, ela era funcionária pública, ela também fazia artesanato, meu pai também, e eu sempre tive muita disposição para criar coisas, seja brinquedos, seja pinturas e tal.
e eu não tive condições de fazer faculdade, né? Eu fui trabalhar durante 14, 15 anos em Curitiba, e eu tive a oportunidade, né, ao longo desse tempo que eu estava lá, de fazer um curso de web design na época, que me deu uma base, né, para saber sobre os softwares de edição. Eu tinha um colega que o pai dele era fotógrafo, ele mexia com Photoshop e eu aprendi isso. E eu fui construindo a minha carreira a partir desse momento em Curitiba. Só que foi tudo de uma maneira muito difícil, porque a minha família ela não acreditava nessa carreira. Ela queria que a minha mãe queria que eu fosse bancário, por exemplo, tipo, nada a ver comigo. E aí, assim, sempre foi só eu que acreditei no meu caminho. Então, eu cheguei até aqui, até Portugal, né, através de acreditar no meu potencial, de fazer as coisas da maneira correta, de ser um profissional dedicado ao trabalho e procurar ser o mais correto possível nas coisas que eu faço. Mas ao longo da minha vida, assim como muita gente passa, eu também tive meus altos e baixos, também tive meus desafios, também passei por desemprego. Mas principalmente, gente, o que me faz estar aqui agora nesse momento é a questão de você ter a resiliência para poder continuar em frente, né? E é isso que eu posso falar para vocês. Se vocês estão passando por um momento difícil, se vocês estão preocupados, né, com amanhã, cara, isso vai passar, mas vocês precisam acreditar principalmente naquilo que vocês sabem fazer, né? Eu sei que isso é um pouco de papo coach, mas é realmente a necessidade que a gente tem. Olha, eu não estou conseguindo colocar meu projeto no ar aqui agora, Vai mas deixar eu. pro bootcamp aí, sem problema. Se Olha quiser só, eu mandar vou, eu vou, eu depois. vou mostrar outra coisa para vocês aqui que eu fiz que vocês vão gostar, que foi o que abriu aqui por acaso errado. Vocês estão vendo um projeto aqui que tá aparecendo? Então, né? Agora foi. Olha só, isso daqui é meu próximo treinamento, tá? Chama-se de Designer a Builder, com o seu estilo intacto. Por quê? Porque eu quero que vocês peguem o projeto que vocês fazem, seja no Figma ou no Cloud, e consigam reproduzir de forma totalmente independente e consigam realmente dar sentido, né, crítico às criações. Eu fiz esse projeto em um dia, gente, inteiramente utilizando inteligência artificial e o meu conhecimento em programação. E eu acredito que boa parte desse conhecimento eu consigo passar para vocês nesse treinamento aqui. Então, assim, a gente tem aqui um background com grid, a gente tem aqui esse efeito aqui que é feito em Canvas, tem aqui um terminal, ele poderia ser funcional, assim como é no meu site, mas aqui ele fala um pouco sobre o que vocês vão de fato aprender, né? Eu vou divulgar isso aqui depois, vocês vão poder entrar. Mas isso aqui eu quero dizer para vocês que é o mesmo que vocês podem construir. Ou seja, eu não sou um super-humano que é capaz de fazer essas coisas. Isso daqui não utiliza biblioteca nenhuma, é especificamente HTML, CSS e JavaScript. Poderia ser em React, poderia, que ficaria muito mais fácil para eu trabalhar os componentes, mas eu preferi fazer em HTML e CSS, porque é apenas uma landing page. Mas eu não queria fazer uma simples landing page em que a gente vê só imagens estáticas, eu queria fazer alguma coisa interativa, porque é isso que eu quero que vocês vejam que vocês podem fazer. Então tem aqui um conjunto de componentes todos interativos aqui, né? Quando você passa o mouse aqui, ele faz um scramble no texto, tem aqui esses efeitos aqui de animação, não sei se vocês conseguem ver por causa da Uhum. transição, mas a gente tem aqui um conjunto de coisas, tem aqui esse terminal, tem aqui um style guide, que é exatamente onde que eu quero que vocês cheguem com o Cloud. Eu não quero que vocês, por exemplo, peçam apenas um prompt para ele criar uma página, mas eu quero que vocês criem.
todos os ACE e os fazem condições aqui de como então aqui são 7 módulos de prompt, ou seja, a gente tem uma maneira correta de se escrever prompt, tem outras práticas, por exemplo, de prompt reverso, né, que é a gente utilizar um prompt mal escrito e pedir para o Claude escrever ele da melhor forma possível, né, utilizando algumas práticas. Eu não vou chegar aqui na questão do valor, porque eu ainda estou estudando o valor, mas eu vou ter um cupom aqui, com certeza, para divulgar para vocês. E seria isso, gente. Eu queria poder mostrar para vocês o Design System que o Bruno falou, mas eu não sei por que tá dando o problema aqui no meu Não VS estressa, Code, eu não pô. estou conseguindo colocar. Já foi conteúdo mais do que suficiente para 2 horas aí de material. Mano, eu queria te agradecer demais, não Eu só que pela agradeço. parceria aí, pelo conteúdo, por ter nos permitido fazer essa live junto para entregar mais valor para a galera. Tem ainda 35 pessoas conosco, batemos mais de 70 em conjunto aqui. E vamos repetir a dose, Rob. Boa. Depois aí, Vamos, daqui um, vamos, dois cara. Vamos, meses, a gente vamos fazer um segundo vem. round, porque Isso. eu acho que tem muito outras coisas para eu poder partilhar com vocês. Eu estou aqui tentando achar aqui a janela que eu tô. Já Depois a achei. gente manda lá no grupo também com desconto para quem adquiriu. Pessoal, eu queria agradecer a todos que participaram aí do início até o fim, aqueles que precisaram sair também, eu entendo. Eu sou uma pessoa que eu acabo por falar muito, na maioria das vezes me empolgo muito, gente. E é sempre um prazer poder partilhar um pouco da minha história, né? Eu procuro ser o mais acessível possível. Queria estar numa posição de conseguir atender todas as pessoas que entram em contato comigo, mas é bastante difícil. Eu tenho uma rotina muito corrida aqui em Portugal. Eu estou focado, por exemplo, em construir, né, a Riser Trainings aqui para poder trazer mais alunos, para poder ter mais formações, então está ser bastante desafiador. Também agora, nessa de criar conteúdo, também estou, de certa forma, lidando com o desconforto, né, principalmente de pegar uma câmera, das vezes levar o dia todo para gravar um Reels, que às vezes não vai ter nem 10 likes, mas que é necessário a gente falar, não é acerca não é apenas acerca do engajamento, mas às vezes é acerca da mensagem que eu quero passar, da provocação, porque foi assim que começou, gente. Foi assim que eu cheguei em vocês. Porque quando eu escrevia meus conteúdos no LinkedIn, quando eu comecei, eu não tinha engajamento. Mas quando eu entendi aquilo, aliás, quando eu entendi com quem que eu estava falando e o que que eu precisava fazer, foi onde meu post viralizou e foi onde eu tive, por exemplo, a possibilidade de conhecer aqui o Bruno, o Gabriel, outras pessoas de comunidade também que vieram falar comigo. Vários YouTubers, gente, que eu admirava, vieram falar comigo, pessoas mesmo que eu não fazia ideia, e eu fiquei muito feliz. Lógico que, assim, eu não vou divulgar o nome deles, porque eu não quero construir a minha reputação em cima de outras pessoas, mas eu quero dizer que essas pessoas que vieram falar comigo, que eu admiro muito o trabalho deles, porque hoje eu entendo o quanto que é difícil produzir conteúdo, mas o de quanto que é legal, principalmente você ver pessoas, né, que estão de fato aprendendo com aquilo que você está ensinando. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui do Nicásio, que é meu aluno, mas tem outras pessoas que já vieram falar comigo, tem um colega que veio falar comigo essa semana 2 vezes e que agora me chamou para falar com o time dele, que provavelmente vai rolar um treinamento em grupo aqui e a gente vai fazer junto lá para uma empresa do Brasil. Tem outras pessoas de Portugal aqui também que vieram falar comigo. Então, gente, é um momento novo na minha vida e eu queria agradecer vocês mesmo por estar fortalecendo esse espaço aqui. E é isso, gente. Obrigado. Insano, meu velho. Brigadão. Galera do Horizontes aí que já adquiriu, depois eu entro em contato com todo mundo. Calmem que vai dar tudo certo. E obrigado pela parceria de novo a todo mundo que entrou. Já tá começando a conhecer os rostinhos de vocês, os Obrigado. nomes de vocês. E quanto mais a gente faz, mais a Eu gente só queria interage, um mais a gente minutinho. aprende.
aqui só para ver todos os comentários aqui. Vamos aqui, Claudio. Boa. Brandão, seu trabalho é incrível, cara. Brandão Parabéns vai estar aí, hein? pelo, Brandão vai estar dando aula de pelo frame pra sucesso. galera. Brandão, Mate, cara, o Mate é brutal também, cara. A gente trocou uma baita de uma ideia aqui pelo Whats. Provavelmente tem coisa aí vindo aí. Gente, eu queria dizer para vocês que eu tô aguardando o resultado do. Eu não sei se vocês sabem, mas o Cloud abriu um programa de embaixadores, né? E eu reuni todo o engajamento que eu recebi da comunidade, fiz um super documento e mandei para eles. Eu fiz um site, na real, inteiro, uma página, para mandar para eles, né, com todas as informações. Então, assim, realmente queria muito ter esse suporte, porque não é acerca do reconhecimento por parte do Cloud, mas é por ter a possibilidade de utilizar, né, essa visibilidade para, de alguma forma, facilitar o aprendizado para as pessoas, porque eu sei que muitas pessoas, às vezes, querem aprender, né, a utilizar a ferramenta, mas, às vezes, não tem condições de pagar para estar utilizando a ferramenta durante o treinamento. Eu gostaria muito de estar no momento em falar assim, gente, olha, compra o treinamento aqui comigo que eu vou te dar para você utilizar aqui durante o tempo que você tá treinando, mas, assim, eu acredito que muito brevemente eu vou conseguir isso. E o meu grande compromisso é realmente transformar a vida das pessoas. É isso que eu acredito, é essa filosofia. Eu falo que se eu pudesse não aparecer, que fosse só a minha voz e que as pessoas ouvissem, para mim era tranquilo, mas eu sei que as pessoas, né, valorizam esse contato humano, querem saber quem que é a pessoa, querem saber. É, é isso. Dali, meu. Vai Pedir um ser um lanche e me sucesso, sem servir no dúvida. banquete. É, Rob, eu vou terminar aqui, eu preciso ir no banheiro. tá bem, tá bem. Se cuida Vai lá, aí. vai lá. Vamos manter contato no Obrigado. WhatsApp, vamos continuar trocando ideia. Obrigado a todo mundo que Vamos sim, ficou. vamos Quem sim. quiser ficar aí trocando ideia, a gravação vai ficar rodando, então fiquem à vontade. E nos Ah, vemos boa, semana boa. que vem. Ok, Tamo junto. ok. Valeu, pessoal. Tamo Valeu, junto. pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau.